Gente! Bom, hoje eu tô num lugar diferente, né? Que é o meu quarto. Que eu mudei algumas coisas de lugar, né? Bom, mas então, no último vídeo, eu trouxe os lugares mais quentes do mundo. Inclusive, eu acho que é a minha cidade, que tá muito frio aqui. Ou muito frio, ó, muito quente. Olha, eu tô com esse negócio assim, só pra ficar charminho mesmo, porque tá muito calor até com ele. Tá todo furado. Bom, mas aí eu separei uma lista aqui. E no último vídeo teve 4 lugares, né? 4 cidades, países, enfim. Hoje eu separei 8. As 8 cidades mais frias do mundo inteiro. Bom, em oitavo lugar, eu pesquisei isso no Google, tá, gente? Em oitavo lugar ficou a cidade de Barrow, no Alasca. Barrow é a cidade mais ao norte dos Estados Unidos. E ela está localizada a 1.300 quilômetros ao sul do Polo Norte. Ou seja, o Polo Norte, né? Aí ela tá ao sul, ou seja, ela tá mais para baixo. Ela fica mais ou menos aqui, sabe? E lá, uma curiosidade, lá o sol se põe em novembro e ele só reaparece, deixa eu ver qual. No final de novembro ele se põe e ele só volta a aparecer no final de janeiro. Ou seja, é como se nesse tempo tivesse tão frio que nem ele quisesse sair da cama dele, do cobertor, porque lá é muito frio. Bom, lá até no verão é frio. E a média de julho é de apenas 2 graus Celsius. Ou seja, não é tão frio assim, mas é frio já, né? E, bom, lá a cidade só é acessível pelo mar ou por avião. Você não consegue chegar lá de carro, de moto, nem nada. Você só consegue vir voando, né, de avião, ou pelo mar, de barco. Ou seja, já é um pequeno problema, né, chegar lá. Bom, em sétimo lugar tem a cidade de Fraser. Acho que é assim, Fraser, não sei. Acho que é Fraser, no Colorado. Bom, no topo das montanhas rochosas do Colorado é o lar de 190 habitantes. Perto da popular área de esqui do Winter Park, ou seja, essa cidade fica no topo das montanhas rochosas do Colorado. E fica também perto da área de esqui do Winter Park. A cidade tem um dos invernos mais frios dos Estados Unidos. Bom, a temperatura média anual é de apenas 1 grau Celsius abaixo de zero. Ou seja, 1 grau Celsius já é frio. 1 grau Celsius abaixo de zero é mais ainda. Bom, em sexto lugar tá a cidade de Rio, não sei, alguma coisa, na Noruega. Ela ganhou notoriedade pela combinação do nome dela, que significa inferno em português, e a temperatura é muito frio. A temperatura média em janeiro é de menos 4 graus Celsius, ou seja, 4 graus Celsius abaixo de zero. E a moto passando lá fora. E nos últimos anos, muitos turistas estão indo para lá para visitar. E bom, aquele negócio, a curiosidade é que essa cidade se chama Rio, sei lá, na Noruega. Só que esse nome aí da cidade, sei lá, em português significa inferno, ou seja, é o inferno da Frozen, né, se ela se for, porque é muito frio lá. E, bom, como eu já falei, tem média menos 4 graus Celsius, ou seja, aí já começa a ser um pouco frio, né. Em quinto lugar tá a cidade de International Falls, sei lá, em Minnesota. Outra cidade americana, mas a cidade fica na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá, ou seja, um pouco mais lá pra cima, entendeu? O Canadá, os Estados Unidos, e aí a cidade fica aqui no meio. E com cerca de
6.703 moradores. A média de temperatura na cidade é de 19 graus abaixo de zero. Ou seja, é uma cidade muito frio. E muito frio mesmo, né? Porque imagina, a outra é o que? São 4 graus Celsius abaixo de zero, né? Aqui é 19, ou seja, é muito mais frio. E há décadas, inclusive, a cidade está disputando o lugar com o lugar mais frio dos Estados Unidos, competindo com aquela outra cidade, Fraser, no Colorado. Ui, eu acho que eu pulei uma, gente. Não, tá certo. É aquela cidade de Fraser, no Colorado. Gente, eu tô muito doida. Mas bom, a do 7º lugar, né? Bom, a 4ª cidade é Yakutsk. Mais estranho. Mas ela é na Rússia e ela é conhecida como uma das cidades mais frias do mundo. A temperatura mais fria do mundo, fora da Antártica, foi registrada não muito longe de Yakutsk, na bacia do rio Yana. Em janeiro, a temperatura média é de menos 37 graus. Gente, é muito frio. Você sai com 3 milhões de casaco, muitas meias, muitos cachecóis, muita coisa. Porque realmente é muito frio. E, bom, nessa cidade, o recorde, né? O recorde dessa cidade foi bater menos 63 graus. É muito frio. E lá também é uma cidade famosa por ter muitos teatros, ter muitos museus, até zoológico, não sei como, né? Você deve viver animal do frio. Bom, a 3ª cidade é Snag, Yunko. Ah, tá. Todas as outras que eu acabei falando eram estados, eu acho. E essa só é a cidade Snag, que fica em Yunko, que fica no Canadá. Bom, o título de cidade mais fria do Canadá pertence a Snag, em Yukon, localizada no Vale do Rio Branco, no território de Yunko. A cidade já foi registrada na cidade uma temperatura de menos 61 graus. É muito frio. E isso ocorreu em 3 de fevereiro de 1967. E em média a temperatura é de menos 12 graus, que também é muito frio. Bom, e então vamos para o 2º lugar, que é a cidade de Oymyakon, também da Rússia. Na cidade russa, a menor temperatura já registrada foi de menos 68 graus, ou seja, é a maior que a gente já viu até agora, né? Bom, a média de lá é de menos 40 graus, ou seja, já é muito frio. Eu já falei muito frio nesse vídeo muitas vezes, mas é muito frio mesmo, gente. E, bom, lá é tão frio que se o clima tiver a mais que menos 45 graus, não tem aula nas escolas, porque realmente não dá para sair de casa. E a cidade possui pouco mais de 500 habitantes. Bom, em primeiríssimo lugar ficou... É muito difícil esse nome. Verkhoyansk, na Rússia também. Bom, eu, pelo menos, não fazia ideia que a Rússia tinha cidades tão frias. Mas, bom, acho que foi o 3º... Não, o 3º foi do Canadá. O 4º, o 2º e o 1º lugar são da Rússia. Eu não sabia que era tão frio lá, assim. Mas, bom, em primeiro lugar, temos uma cidade russa. De novo. Gente, eu acabei lendo e li errado, tá? Eu li o que eu já falei, mas bom. Com cerca de 1.434 habitantes, em média, a temperatura em janeiro é de menos 49 graus. E em 1992, habitantes
passaram pela maior temperatura já registrada, de menos 67 graus. E foi em um inverno devastador. Assim, a cidade ficou realmente dentro de um bloco de gelo muito congelado e muito, muito frio. Bom, e acabou. Foi isso. E dessa vez eu fiz minha própria pesquisa no Google mesmo. E se você quiser saber mais dessas cidades, só você botar no Google as 8 cidades mais frias do mundo. Então, bom, esse foi o vídeo e até a próxima.